Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e vamos iniciar mais uma videoaula da nossa disciplina de ciências. Hoje, a partir de hoje, nós vamos falar sobre o conteúdo do corpo humano, aonde nós vamos aprender vários sistemas que existem no nosso corpo, inclusive as suas funções. Então, hoje vamos iniciar falando sobre o básico, né, que é o corpo humano, partes externas e alguns órgãos vitais principais, tá? Então, quero que vocês peguem um livro lá na página 66 para poder acompanhar a nossa aula. Vamos lá? O nosso corpo é uma máquina que trabalha dia e noite, ou seja, ela não para. Mesmo quando estamos dormindo, o nosso corpo continua funcionando, porque existem órgãos internos que ele tem a função de ser involuntário, ou seja, temos partes do corpo que são voluntárias e involuntárias. Voluntárias é quando eu permito o controle, quando eu tenho total controle do movimento, como por exemplo, os braços e as pernas. Se eu quiser pegar o pincel, eu pego. Se eu quiser soltar, eu solto. Então, eu tenho esse controle de movimento, eu controlo os braços e as pernas. Já tem partes do nosso corpo que possuem movimentos involuntários, que são os órgãos internos que tem dentro do nosso corpo e a gente não tem controle sobre ele. Ele trabalha automaticamente através do nosso cérebro, ok? Então, nós trabalhamos o nosso corpo o dia inteiro sem parar. Então, podemos dizer que ele é uma máquina. O nosso corpo, por possuir várias partes, ele foi separado em 3 partes para ser melhor estudado: cabeça, tronco e os membros. Essas são as 3 divisões do corpo humano: cabeça, tronco e membros. Isso vocês estudaram desde o primeiro ano. Como eu falei para vocês que a gente vai dar início a estudar sobre o corpo humano, seus sistemas, nós vamos começar pela base. Então nós vamos relembrar o que a gente já estudou para na próxima aula a gente começar com tudo, ok? Então vamos lá. A cabeça, ela está dividida entre o crânio e a face. O crânio, ele é um osso que fica localizado na nossa cabeça e ele tem como função proteger um órgão que está localizado aqui também, que é quem? O cérebro. O cérebro, ele tem a função de controlar e comandar o nosso corpo. É ele que faz a gente pensar e realizar alguns movimentos, como andar, falar, correr e enfim. Então podemos dizer que o cérebro, ele controla o nosso corpo. Já a face fica localizada aqui no nosso rosto, também na cabeça, aonde podemos encontrar os olhos, o nariz, a boca e a orelha, aonde chamamos essas partes que eu acabei de citar para vocês, órgãos do sentido, aonde ele tem uma função, como por exemplo, o olho. Qual é a função do olho? Enxergar, ver. O nariz, sentir o cheiro. A boca, ela tem a função de falar, mas no seu sentido armazena dentro a língua, aonde ela tem a função de sentir os sabores, o doce, o salgado, o amargo, o azedo. E as orelhas, ela tem a função de ouvir, né, de captar os sons. Já o tronco, ele está dividido entre o tórax e o abdômen. O tórax fica situado aqui nessa região peitoral, tá? Então chamamos de tórax, devido por ter as caixas torácicas, né? As caixas torácicas, que são quem? As costelas, que são constituídas de 12 pares, né? 12 do lado esquerdo, 12 do lado direito. Então isso aqui é uma caixa torácica, por isso é chamada de tórax. E o tórax armazena 2 órgãos importantes também, que é o coração e os pulmões. Os pulmões são 2, direito e o esquerdo, e o coração fica bem no meio. Os pulmões, ele tem a função de realizar as trocas de gases, o gás oxigênio que expiramos para o nosso corpo e o gás carbônico que expiramos para o nosso corpo, para fora do corpo, na verdade. Já o coração, ele tem a função de bombear o sangue para toda parte do nosso corpo, ou seja, há uma circulação sanguínea em nosso corpo. E quem é o responsável é o coração. Já no abdômen,
que é essa parte da barriga, a região abdominal, nós temos vários órgãos, os intestinos, os rins, o pâncreas, o estômago. Então temos vários órgãos que trabalham em função do processo da digestão. E o rim também é responsável pelo sistema urinário, que a gente vai estudar mais adiante. Então, no tronco eu tenho tórax e o abdômen. Já os meus membros, eles estão divididos entre superior e inferior. Superior é a parte de cima, que são quem? Os braços. E inferior é a parte de baixo, que são quem? As pernas. Então eu tenho membro superior e os membros inferior, que são as pernas. Vamos lá verificar algumas partes do nosso corpo. Temos a cabeça e para ligar a cabeça ao tronco eu tenho uma parte, que é quem? O pescoço. O pescoço liga a cabeça ao tronco. No tronco eu vou ter o tórax e vou ter o abdômen. Nos membros superiores eu tenho os braços. Os braços são constituídos de ombro, antebraço, cotovelo, braço, punho, mão, palma da mão, dedos e unhas. Isso nos meus membros superiores. Já nos meus membros inferiores, eu vou ter o bumbum, eu vou ter a coxa, eu vou ter o joelho, a perna, o calcanhar, o pé e os dedos e as unhas. Isso nos meus membros inferiores. E assim está constituído o nosso corpo humano. Isso foi o que a gente estudou. Então, essa aula é só para vocês relembrarem do que a gente já estudou, para que na próxima aula você já tenha base disso e a gente dá o próximo passo, né? Partir para o próximo passo, aonde vamos estudar sobre as células. Então fiquem ligadinhos e agora realize a atividade que está proposta tanto no livro aí de ciências como no livro de reforço. Então um beijo e até a próxima. Tchau! Espero que a tia tenha ajudado.